Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sei que não estou aparecendo, mas conforme prometido no vídeo passado, neste vídeo vou montar este trabalho aqui. Muitas pessoas têm me pedido, Natália, mostra a finalização do trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão inseguras, não sabem. Eu sei que grande parte de vocês já sabem fazer essa finalização, mas tem muita gente que não sabe. Então, esse vídeo é para mostrar como que eu vou finalizar esse trilho de mesa aqui, que eu dei a montagem do topo dele no vídeo passado. Vou deixar aqui nos cards aqui em cima para vocês. Ficou muito bacana, né? Ficou bem legal. E aqui eu já coloquei o meu topo, que é essa parte aqui que eu fiz no vídeo passado, essa parte em patchwork, né? Eu já coloquei sobre a manta e o forro. Aqui embaixo já tem o forro. Eu vou só tirar um pouquinho esse trabalho aqui, o topo, para que vocês vejam aqui. Qual manta que eu tô usando aqui para finalizar esse trabalho? Essa manta aqui é aquela bem baratinha que você encontra em qualquer loja de armarinhos. É a Filon. Se não me engano, a gramatura dela é de 80, tá? Ela existe de 60, 80, 100 e 120, se não me engano. Ela é bem baratinha, só que ela é molenga. Vou pegar um pedaço aqui para mostrar para vocês. Olha só, é essa manta aqui, ó. Tá vendo? Até caiu no chão, mas olha só, ela é molenguinha. Ela é ideal para fazer esse tipo de trabalho? Não, eu não gosto. Por que você está fazendo, Natália? Porque eu já tinha esse material aqui em casa e eu queria aproveitar. Natália, mas qual manta então usar? Olha, eu vou falar para vocês. A R1 seria muito boa para esse tipo de trabalho, só que ela vai deixar o seu trilho de mesa, seu caminho de mesa mais estruturado. Ela é uma manta um pouco mais durinha, mais estruturada. R1. Por que R1? R1 é que ela tem resina de um lado só, tá? Mas tem muitas outras mantas. Você pode fazer com aquela manta que você se adapta melhor. Existe jade, âmbar, poli, existe uma infinidade de mantas acrílicas. Eu estou falando desta Filon, que essa é a mais comum, a mais em conta que tem no mercado, e a R1 também é bem comum, bem fácil de achar, só que ela é bem mais cara que essa aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Conforme vocês estavam vendo aí, ó, eu peguei o meu trabalho, coloquei em primeiro lugar em cima da manta, cortei, ó, deixando uns 2 centímetros no entorno, mais ou menos, tá, gente? É só que deixe sobrar um pouco em todas as beiradas, ok? Depois peguei a manta, coloquei em cima do tecido de forro e cortei o tecido de forro igualzinho, do mesmo tamanho da manta. E aí já vim na máquina, ó, e passei uma costura, unindo tudo, unindo manta e forro, certo? Agora é muito simples. Só voltar o trabalho aqui, vou dar uma alfinetada nele e vou fazer um trabalho de quilting por sobre isso tudo aqui. Isso tudo aqui, como que chama? Que é o topo, que é o trabalho em patchwork, manta e forro. Essas 3 camadas, elas recebem o nome de sanduíche. Então, aqui eu já tenho o meu sanduíche montado e vou fazer, conforme eu estava falando, o meu trabalho de quilting. Ah, Natália, mas eu não sei fazer. Olha só, vou dar uma dica, até não é o objetivo desse meu vídeo, mas aqui eu vou fazer um quilting como se fosse um prespontado aqui por cima dessa faixa aqui em mostarda, né? E vou fazer com a linha de costura mesmo. É um prespontado, vocês vão ver na hora que eu começar a fazer. Depois aqui nas beiradas eu ainda nem sei, mas eu já vou mostrar. Só vou ali para fazer umas costuras e já vou mostrar como que é fácil, como que você consegue finalizar uma peça mesmo que você não saiba o quilting, né?
ou principalmente aquele quilting livre, que aí precisa do pezinho especial. Eu vou fazer com pezinho normal na minha máquina, inclusive na minha máquina pretinha. Vamos lá? Olha só, aqui eu já fiz umas costuras aqui no entorno desse mostarda com a linha de costura normal, linha de costura comum, tá? Nada de linha especial para quilting, nada disso. Aqui também na parte marrom fiz umas costuras, depois eu vou abrir em cima da mesa para vocês verem melhor o resultado. E aqui também parece que tá tudo meio amarrotado, né? Aqui nessa parte, ó, fiz duas costuras, tipo press-ponto também. E agora eu só vou fazer uma costura prendendo essa beiradinha do tecido aqui na parte, no forro, na manta e no forro. Então, como eu estou nessa máquina, que ela é muito antiga, na minha pretinha, vocês sabem que essa máquina não tem o ponto de zigue-zague. Se eu estivesse trabalhando na minha outra máquina branca, aí sim eu passaria o ponto de zigue-zague. Mas eu fiz arte esses dias para trás e acabei queimando a minha máquina branca. Por isso que eu não vou passar o ponto de zigue-zague, tá? Se você tiver a máquina que faça o ponto de zigue-zague, é muito bom porque ele assenta bem esse tecido aqui na manta e depois fica bem fácil da gente pregar o viés. Mas eu, como tô sem zigue-zague, vou passar a costura aqui nessa máquina pretinha e já mostro para vocês o resultado. Porque depois que eu fizer esta costura, aí sim eu vou cortar, retirar o excesso. Ok, já fiz a costura aqui na ponta, aqui deu até uma enrugadinha, mas nada demais, que depois na hora que passar vai sair. Então, ó, já cortei o excesso, o forro tá aqui, ó, né? Cortei aquele excesso bem rentezinho aqui ao tecido. E aqui eu já preparei a minha faixa, né? Que a gente chama de viés, mas na verdade ele não está cortado no viés, ele está cortado na largura do tecido. Emendei as faixas, né? Porque uma só não daria o comprimento total. Quem quiser dica de emendar as faixas na diagonal, aqui no canal tem um vídeo, vou ver se eu deixo agora aqui nos cards para vocês, ó, onde eu ensino a fazer essa emenda das faixas. Deixa eu até ver onde que tá a emenda. É até difícil de achar, ó. A emenda tá aqui, ó, entre as faixas aqui, tá vendo onde tem esse corte, ó? E essa emenda foi feita na diagonal. Não dá nem pra gente perceber, ó, depois que fez. Por isso que eu tive dificuldade de achar. E agora eu vou começar a instalar esse viés. Eu cortei essas faixas com 4 centímetros de largura, certo? E eu gosto de começar pela parte das costas. Nossa, nem cortei as linhas ainda. Pela parte das costas do trabalho. Vou começar mais ou menos por aqui, ó, daquele jeitinho. Aqui também no canal tem um vídeo ensinando a pregar viés, mas como este trabalho aqui, os cantos, esses ângulos são maiores que 90 graus, eu vou dar uma dica bem bacana na hora de fazer a virada, o canto mitrado aqui, tá? Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender. Então, eu vou começar por aqui, ó. Vou deixar essa parte, esse tanto aqui, ó, de faixa sem costurar. Abro a faixa aqui, ó. Vocês viram que eu já tinha vincado ela no meio, né? Eu vou começar pregando ela aberta. Então, com um pezinho de máquina, eu vou vir aqui. Quando chegar neste canto aqui, eu já venho e dou toda a dica de como você vai dobrar para formar esse canto, que na verdade ele tá maior que 90 graus, tá ok? Então, olha só, voltando aqui, ó, deixei um pedação sem costurar, comecei a costurar aqui e vim costurando, ó, até aqui
um pouco antes do alfinete. Olha só, aqui eu tentei achar mais ou menos o ângulo dessa parte desse bico de cá, tá? Eu até parei a costura um pouquinho antes do alfinete, marquei com alfinete, tá? Porque esse ângulo, ele é diferente do de 90, ele é maior, então assim, não é muito exato as coisas, mas é preferível parar a costura um pouquinho antes aqui do alfinete, certo? Agora, essa primeira dobra que eu vou fazer na faixa, eu vou fazer aqui bem juntinho com o alfinete que eu marquei, tá? E quando agora eu puxar a faixa para cima, essa dobrinha aqui, ela vai ficar quase nada, ela tem que ficar aqui com a pontinha da dobra bem aqui em cima do alfinete, tá? E aí você percebe que de cá, ó, já vai sair alinhado com essa parte aqui. Feito essas duas dobras, certo? Você vai posicionar a máquina e vai começar a costurar do lado de cá, certinho aqui no início, nessa beiradinha de cá. Aí você vem costurando. Chegou nesse biquinho de cá, a mesma coisa. Eu vou parar um pouquinho antes de chegar nessa beirada. E já volto mostrando para vocês a dobra desse bico aqui. Prontinho, olha lá, ó. Onde eu comecei, até deixei o alfinete aqui, ó. Comecei a costura aqui e vim com a costura. Aqui eu já tinha marcado com esse alfinete, olha, o meio do ângulo, tá vendo? Mais ou menos, né? Aí já parei a costura um pouquinho antes do alfinete, pouquinha coisa, tá? Tá aqui. Olha lá. Comecei aqui de novo, né? Vim aqui. Agora aqui é a mesma coisa, olha, primeira dobra, bem assim no alfinete, pegando em cima do alfinete, tá ok? Aqui, ó, alinhado com o alfinete, certo? E agora puxo a segunda dobra, a faixa tem que vir certinho aqui, e aqui ela tá quase certa aqui, porque na verdade este ângulo é um ângulo de 90, tá? Então tá aí, ó. Agora é só começar a costura de novo aqui no cantinho. Venho costurando. Opa! E vou parar aqui um pouquinho antes deste alfinete aqui que eu já marquei, achando mais ou menos o meio deste ângulo de cá, certo? Então, eu vou parar a costura aqui um pouquinho antes, só, para não travar nem nada, depois fica fácil de dobrar. Então, ó, comecei bem aqui no cantinho, vim costurando, né? Parei um pouquinho antes aqui do alfinete. E agora, a primeira dobra, vou fazer aqui pareado com o alfinete, né? Bem juntinho com ele, ok? Fiz essa primeira dobra, agora puxo a faixa para lá. E essa pontinha aqui, ó, tem que ficar bem aqui no ruminho do alfinete. Pronto. Tá vendo que aqui já sai bem alinhado? Ah lá, ó. Certinho. E agora é só começar a costurar desde aqui do início e vou fazer os outros 3 cantos iguaizinhos. Eu fiz esses 3 aqui com vocês, certo? E na hora que chegar aqui para encontrar onde eu comecei a costura, eu vou parar assim, ó, um tanto bom, um pouco mais de um palmo antes daqui onde eu iniciei a costura, certo? E também vou deixar, aliás, eu vou deixar o resto da faixa, tá? Depois eu retiro o excesso. Deixar uma ponta bem grande de faixa aqui também, mas vou parar uma distância mais ou menos assim, vocês já vão ver. Prontinho, olha, aqui os 3 primeiros cantos que eu fiz com vocês, olha. Comecei a costura por aqui, né? Fiz os 3 cantos, fiz os 3 do lado de cá, do mesmo jeito, olha lá. E vim costurando, ó, parei aqui.
Até esse espaço eu achei que ficou pequeno. A gente esquece, a gente vem costurando, a gente empolga. Eu até gosto de deixar um pouquinho maior, vocês já vão entender por quê, para ter espaço para trabalhar. Aqui eu nem dei retrocesso, porque depois eu vou ter que concluir essa costura, né? Então, olha lá, por que que é importante deixar esse espaço aqui? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma faixa, vou trazer mais ou menos aqui, ó, até no meio desse espaço, mais ou menos, de olho, tá? Venho, trago e dobro, vinco bem mesmo. Agora venho com a outra e vou fazer ela encontrar com esta de cá e também vou vincar. Uma, ó, bem certinho com a outra. Agora, eu vou fazer o seguinte, até peguei aqui meu giz japonês, eu vou só dar uma marcada aqui bem em cima do vinco, porque como o tecido é escuro, tem hora que a gente não enxerga. Olha só, aqui foi o vinco que eu fiz, e aqui, se você observar, já tem o vinco, né, que eu já tinha feito na faixa. Só vou marcar aqui, isso aqui é giz japonês, depois some, para ficar bem claro para a gente enxergar. Aqui também vou marcar aqui. O vinco é importante porque a gente às vezes enxerga pelo avesso também. Então, olha só. Agora, ó, vou pegar essa de cá, coloco ela com aberta, né, com a parte direita para cima, e a outra de cá, ó, né, vai estar com a parte direita virada para baixo, certo? Uma, ó, de encontro com a outra, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Nesse ponto aqui, ó, onde encontrou, onde fez essa cruzinha, aqui no centro, eu vou colocar centro com centro, porém, as duas faixas em cruz, dessa maneira. Então, olha lá, ó, centro com centro, certo? Vinco com vinco, e agora esse vinco de cá vai vir junto com esse de cá, olha lá. Certo? Olha lá, ó, meinho lá, aqui tá ok, vinco com vinco, olha aqui, por que que eu deixei sem costurar? Porque aqui a gente dobra, ó, e sobra espaço para eu trabalhar aqui, ó, com a faixa, tá? E aqui, puxo pra cá, certo? Ok. Agora aqui eu posso alfinetar, tá? Pode pôr um alfinete de cá, pode pôr outro de cá, eu que deixei meu alfinete pra lá. E agora, eu vou vir e passar uma costura nessa diagonal aqui, ó, que pega daqui, desse cantinho aqui, desse encontro das duas faixas, de cá até aqui. Então, daqui até aqui. Por isso que é importante eu colocar os dois alfinetes para essas faixas não se deslocarem, certo? Confiro tudo lá, pego um lápis e vou marcar a minha diagonal para na hora que eu for na máquina, aqui ó, encontro das duas faixas de cá e encontro de cá. Pego e traço a diagonal, tá? Tracei a lápis, se não tiver dando para vocês verem, passar aqui agora o giz, porque com o giz, com a régua, fica meio difícil de visualizar. Então, tá aqui, ó, minha diagonal. Agora é só ir para a máquina e passar uma costura aqui em cima. Costura pronta, sei que aí deve estar difícil para vocês enxergarem, mas é por conta da cor do tecido e da linha, né? Que eu já tô com a linha da cor aqui do tecido, esse marronzinho claro. Então, já fiz aqui. Antes de cortar essas pontas, a gente confere. Então, o que a gente faz, ó, abre aqui, ó, deu certo, ficou aqui tudo assentadinho do tamanho dessa parte aqui, ó, ficou tudo ok? Aí sim, volto essa parte aqui que eu deixei sem costurar, por isso que ela é importante, pra gente dobrar assim e ter espaço para trabalhar aqui. Agora eu venho e recorto esse excesso de faixa. Olha lá, tá vendo que tá tudo certinho? Agora eu dou uma vincada aqui, vou na máquina,
começo a costurar bem aqui nessa parte onde eu tinha parado, dou um retrocesso e aí venho e termino essa costura dessa lateral do trabalho, tá? Terminei a costura aqui. Essa última emenda que eu acabei de fazer entre as faixas, entre as pontas, também saiu na diagonal. Olha como não dá nem para perceber. Vocês vão ver depois que eu virar o viés e fizer a costura final. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente, ó, dar uma vincada nesse viés por trás, aqui mesmo, tá? Do jeito que tá. E por quê? Porque eu vou finalizar com uma costura, eu vou rebater uma costura pela frente do trabalho. Eu não gosto muito de terminar meus trabalhos com pontos invisíveis, eu acho que demora muito, eu não tenho muita paciência, acho que também fica um pouco frágil. Então, se você quiser terminar com pontos invisíveis, ao invés de você começar você vai fazer o mesmo processo que eu fiz, só que ao invés de começar aqui pelo forro, você começa pregando a máquina, esse processo que eu acabei de fazer, pelo direito, e depois quando você virar o viés para o avesso, aí sim você dá os pontinhos invisíveis. Então aqui, ó, eu já rebati, ó, já dei uma vincada, quem quiser pode passar ferro. E agora é só virar aqui pro direito. Lembra que eu já tinha, ó, batido, já tinha vincado essa faixa ao meio? Então agora eu pego essa faixa, trago essa borda, esse pedaço da faixa até mais ou menos no vinco aqui no meio e dobro aqui por cima. Quando eu dobro aqui por cima, eu tenho que cobrir a costura que eu acabei de fazer. Nesse trabalho nem está dando para ver, mas eu vou cobrir, eu vou trazer esse viés por cima dessa costura, tá? Na parte, em toda a volta do trabalho. E aqui eu vou rebater minha costura à máquina e fazendo bem certos cantinhos. Por quê? Os cantinhos, depois que a gente dobra aqui a faixa, ó, ele, como a gente já fez aquele processo, ele praticamente já faz a dobra certinha. Aí você arruma tudo bem certinho, olha lá, ó, e vem passando a costura à máquina, certo? E aqui está o viés todo pregado pelo lado direito. Olha como a costura ficou bem certinha, ó, bem caprichadinha. Olha os cantinhos, tá vendo? Ó, eles já dobraram certinho, ó, tudo certinho. Então, olha só, para quem fala que não é certo terminar com presponto, a máquina, tá aqui. Eu costumo fazer todos os meus assim, porque conforme eu falei, eu não tenho muita paciência de fazer os pontinhos à mão, não. Sei fazer, mas eu não gosto de fazer, uma opção minha. Se você gosta, então você faz todo esse processo aqui, conforme eu falei ali atrás, só que começando a pregar o viés do direito, depois você vira para o forro, para a parte de trás e dá os pontinhos, né? E dá os pontinhos à mão. Então tá aqui o trilho todo pronto, todo pregado o viés. Aqui o forro, ó. O forro, gente, eu achei que deu uma repuxadinha no tecido, porque eu acho que na hora, eu não alfinetei o suficiente. Outra coisa também, porque que pode ter acontecido um pouquinho aqui pelo lado do forro. Esse tipo assim de quilt, eu poderia ter colocado, poderia ter prespontado mais, poderia, para esse trabalho ficar mais assentado, poderia, mas eu não quis, eu quis fazer só essa opção assim com poucos prespontos, tudo. Porque se eu fosse fazer o quilt que eu realmente gosto, eu faria o quilting com o pezinho, tudo certinho, o quilting livre. Eu gosto muito do caminho de bêbado, porque ele vem por cima de tudo, então isso aqui, ó, prende bastante.
Mas aqui a proposta nesse vídeo era para que você, qualquer pessoa que não saiba fazer esse quilting, consegue fazer assim, prespontado à máquina. Então, olha de exemplo o meu aqui e fala assim, não, da Natália ficou um pouquinho repuxadinho, então eu vou fazer mais costuras, certo? Porque daí ele assenta mais. Aí é gosto de cada um e tempo de cada um também, né? Então tá aí, ó, trabalho prontinho, finalizado, bacana. Esses pontos aqui, né? Eu quis finalizar esse aqui justamente por esses cantos serem um pouquinho diferentes daquele do outro, né? Que ele é no ângulo reto. Então a questão da dobra ali, a hora que a gente tem que puxar, tudo certinho, então tá aí. Tudo feito, tudo terminado, bem bonito que ficou. Eu gostei bastante, acho que vai ficar aqui nessa minha mesa ou numa outra mesa que eu tenho lá dentro. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. E aqui embaixo tem a lista de espera para o curso. Logo, logo abrirei vagas para a próxima turma, agora em maio. Então, se você tiver interesse, cadastre o seu e-mail lá, que assim que as vagas forem abertas, você será avisado. Tá bem aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, por hoje é só mesmo. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!